Muita gente, quando entra no mundo do RPG, pode ficar confusa com aquelas nomenclaturas usadas. Siglas e palavras como OSR, PBTA, narrativismo. E é confuso mesmo. Mas não vai ser mais, porque nesse vídeo eu vou te mostrar o que são os tais movimentos de estilo no RPG de mesa, quais existem e como entendê-los melhor. E eu vou falar de 13 movimentos, porque eu sou o Theory, psicólogo e mestre de RPG, e vim te trazer dados críticos sobre as culturas de jogo e as tradições no RPG de mesa. E olha, já faz bastante tempo que eu mestro RPG e pesquiso sobre a história do RPG, sobre game design, e quando eu comecei a jogar e ouvi o pessoal falar dessas siglas como se a gente fosse obrigado a saber, isso me assustou de certa forma. E para além disso, a confusão fica ainda maior, porque cada pessoa explica a mesma coisa de jeitos diferentes, e o novato que tá chegando no mundo do RPG fica perdido, sem conseguir muitas vezes se incluir ali e entrar na conversa. E é exatamente para evitar toda essa confusão que, para falar dos movimentos, eu preciso te explicar qual que é a definição do que é uma dessas culturas, tradição ou movimento no RPG. Qual que é a relação disso com sistemas de regras, com D&D, Tormenta, Vampiro e por aí vai. E aí sim a gente vai entrar nos movimentos que existem. Mas acredita em mim, vem comigo porque não é enrolação. É um assunto complexo e precisa ser tratado com a complexidade que ele merece. E aí eu vou te pedir o seu like, mas só se você avaliar que tem algo nesse vídeo que te agrega em algo, beleza? Então começando com a definição. O que é uma cultura de jogo, uma tradição de jogo ou um movimento de RPG? Esses três termos são usados aí para falar da mesma coisa. Eu prefiro o termo tradição, mas basicamente é um conjunto de regras e normas, algumas técnicas, considerações, que no fundo formam uma rede de várias práticas que um grupo ali vai sempre usando. Um determinado grupo valoriza uma coisa e, portanto, eles pregam aquilo e usam aquilo nos seus jogos. Isso vale para as tradições e movimentos do RPG, mas vale para tudo. O que complica muitas vezes é que a definição do que é um movimento não é uma coisa fixa, estática, que alguém bate o martelo e fala é isso e pronto. Como esses movimentos são redes de práticas, essas práticas são feitas na vida real e as pessoas vão refletindo, mudando coisas, criando novos conceitos, tem ruídos de comunicação. E novamente isso acontece no jogo, mas acontece na vida também. Se a gente olhar para a Idade Média, o conceito do que é infância é completamente diferente do que é o conceito de infância hoje, né? Os valores eram outros, as perspectivas. Isso muda através da cultura, da sociedade, das relações. Na prática, quanto mais centralizado é um desses tradições ou movimentos, ou seja, tem uma pessoa por trás que define, que é como se fosse o líder, entre aspas, mais fácil fica você definir o que é de fato um movimento. Mas quanto mais amplo, mais popular um movimento vai ficando, mais difícil vai sendo bater o martelo numa conclusão para definir ele, porque diferentes pessoas que dizem estar dentro do mesmo movimento têm opiniões e definições diferentes. Vou citar aqui o caso do OSR, que a gente vai falar depois. Muitas pessoas têm definições diferentes para o que é esse movimento de old school. O grande problema, no entanto, é que costumam surgir por aí alguns fundamentalistas, a famosa polícia do RPG. Aquela galera que fala assim, isso aí não é RPG de verdade, ou isso aí não é old school suficiente, porque para essa galera do VAR do RPG, é a definição deles que vale sobre tudo. Comenta aqui algum relato seu se você já teve que lidar com alguém assim antes, na sua vida de RPG aí. Beleza, a gente definiu, mas qual que é a relação disso com sistemas de regras? Pessoal, os movimentos geralmente vão ser coisas mais abstratas. Como eu disse, uma rede de práticas, conceitos, preceitos, fundamentos, princípios, esse tipo de coisa. Enquanto os sistemas de regras já são coisas mais concretas. É a regra ali de fato, sabe? As tradições, elas podem falar sobre como você usa uma determinada regra, ou até mesmo quais materiais de jogo, o modo de você jogar e usar aquelas regras. Tem outro vídeo que eu fiz no canal falando sobre os tipos de paradigmas de regras, que são coisas diferentes. Lá, o que cada regra busca na prática, assim, quando você escreve ali e pensa num jogo. Aqui já é algo mais abstrato no uso dessa regra. Ou seja, de modo muito reduzido aqui, tá? A regra seria tipo o que e o movimento, a tradição diz um pouco sobre o como. E é importante entender que as regras de um sistema, elas podem favorecer um determinado estilo a partir do modo como ela é feita. E aí, determinado jogo pode adotar alguns estilos de regras mais do que outros. É muito comum também que em determinada tradição ou movimento, algumas pessoas e autores comecem a criar jogos buscando regras que estejam de acordo com aquele movimento, né? Com os preceitos daquele movimento. Para favorecer, lógico, aquele que eles procuram. Só que aqui que entra o grande problema, o pulo do gato. Alguns sistemas, eles podem ter regras que se encaixam em diferentes tradições ao mesmo tempo. Posso dar a regra de inspiração heróica no D&D, por exemplo. Diferentes movimentos vão olhar para essa regra e falar, isso aqui favorece tal. E aí vão reivindicar o uso daquilo de alguma forma. Mais ainda, é possível que um sistema, um jogo só, se encaixe em mais de uma tradição de jogo ao mesmo tempo. Principalmente, né, se essas tradições ali não têm conceitos que se contradizem. Eu vou dar exemplo disso aqui quando eu falar dos sistemas. E agora, finalmente chegamos aqui aos movimentos. Quais existem? Se você estava acompanhando com bastante atenção, você entendeu que dar uma definição clara para um movimento é algo difícil, já que se você pergunta para uma pessoa, ela vai definir e classificar de um jeito. Se você pergunta para outra, vai ser de outro. Então eu vou dar aqui
a minha perspectiva sobre quais movimentos existem, baseados, é claro, em pesquisas, minha experiência, e vou tentar dar exemplos de jogos para ficar mais claro. Mas olha aqui, ó, presta muita atenção mesmo. Como essas definições, esse caráter efêmero aí, de mudança constante, provavelmente vai ter alguém aqui nos comentários que vai falar, mas esse jogo se encaixa melhor em tal movimento, mas existe um movimento que você não citou. Eu não conheço tudo, galera, então use o espaço aqui abaixo para me ajudar e agregar na discussão. Existe um texto famoso na internet também chamado As 6 Culturas de Jogo, que eu vou deixar aqui na descrição, assim como todas as referências, e eu peguei esse texto e estou expandindo um pouco mais a partir da minha experiência. E a gente vai começar com o tradicional, ou também chamado de trad. Ele é dito como um certo padrão, entre aspas, e muitas vezes o pessoal nem fala sobre ele, porque, como muitos consideram ele como padrão, ele acaba sendo invisibilizado. É aquele famoso, pô, paulista não tem sotaque, meu. Porque muitas vezes isso é tido como padrão, numa mídia, numa representatividade, mas de fato o que ele é? É um movimento mais clássico que busca um jogo com um grupo de jogadores e um mestre. Esse mestre geralmente vai ter uma hierarquia de poder ali, ele vai ter mais responsabilidades, e é muito difícil definir com uma certa precisão esse tradicional, porque cada pessoa considera o tradicional o estilo de jogo que ela começou a jogar. Aquele clássico também, no meu tempo que era bom. Então tem uma certa nostalgia envolvida. O objetivo aqui é jogar um jogo com história interessante, e o mestre vai ter um papel muito mais ativo nisso. A gente pode dar exemplos de jogos tradicionais, os D&Ds, Pathfinder, Chamado de Cthulhu, etc. Depois a gente vai ter o OSR, muito conhecido aí, que é uma sigla para Old School Revival ou Old School Renaissance, que é o reavivamento da velha escola, um renascimento da velha escola. É um movimento que surge aí no começo dos anos 2000 e não é um jogo clássico, tá, pessoal? É uma tentativa de buscar um estilo do Old School que se jogava na primeira década do D&D e do RPG, no caso, né? De 74 a 84. Essa distinção aqui vai variar demais dependendo de pessoa para pessoa. Mas de modo geral, esse estilo aqui busca um interesse em superar um desafio. Tem um foco muito grande em buscar a solução na decisão do jogador e não só na ficha do personagem. E essa decisão ela deve ser informada pela ficção, ou seja, de forma diegética, como se fala. E outro interesse muito importante é você conferir se está inscrito aqui no canal, Ataque de Oportunidade. Muita gente acompanha e não está inscrito. Mas continuando aqui, nesse estilo de jogo, geralmente não vai ter uma preocupação com o balanceamento dos desafios. E o mestre aqui está mais como um árbitro, um juiz para decidir, colocar desafios, mas decidir de forma justa do que alguém para contar uma história. Como jogos e sistemas de exemplo, a gente pode citar o Old School Essentials, o DCC, Old Dragon 2, Labyrinth Lord, Arcana Primária, Lamentations of the Flame Princess, tem muitos outros. Depois tem a tradição narrativista, que surge principalmente com a galera do fórum The Forge, que foi um fórum muito importante na internet para discutir várias coisas do RPG. Tem muitas subdivisões, tá, pessoal? Muita gente agrupa de modo diferente aqui, eu tô chamando tudo de narrativista, porque são jogos que se preocupam com diminuir a dissonância ludonarrativa. Mas, Theory, que raios é isso de dissonância ludonarrativa? Fala português, cara! Calma, dissonância ludonarrativa é um termo que eles usam para quando os desejos dos jogadores e as regras que estão ali, e essa dinâmica que surge na interação dos dois, não tá muito condizente, ou seja, causa uma dissonância. Ou seja, o jogo diz que é para contar uma história, mas na prática a mecânica do jogo não ajuda de fato a contar uma história, ela atrapalha isso. Então eles buscam diminuir essa dissonância, trazendo regras que ajudem de fato a contar uma história, que aqui é um objetivo, por isso narrativista. Tem um texto muito famoso que é O Sistema Importa, do Ron Edwards. Lá em 99, o texto causou bastante alvoroço e contraposições também, mas foi um marco importante. Muitos disputam esse termo de narrativismo também, mas como sistemas aqui a gente pode citar alguns, que é o Apocalypse World, que gera todo um gênero de sistemas baseado neles, que são os PBTAs. Tem também os sistemas baseados no Forged in the Dark, por exemplo, Blades in the Dark, que são sistemas feitos para contar histórias de grupos especialistas, muito específicos. Tem também Ten Candles, que é um jogo muito narrativista, Terra Devastada, um exemplo de sistema brasileiro, e vários outros. Depois a gente vai ter aqui a NSR, ou New School Revolution, a revolução da nova escola, que é um movimento que surge a partir do OSR que a gente já viu. Eles chamam de revolução, e você vai ver que esse termo revolução aparece em vários movimentos, porque estão buscando revolucionar alguma coisa, mudar o jeito que se pensa. E a ideia é revolucionar um pouco a questão da OSR, que se preocupa muito com essa retrocompatibilidade com o D&D clássico. Então aqui vão surgindo muito mais experimentações de mecânicas, regras novas, mas que ainda estão de acordo com os princípios lá do OSR, da decisão do jogador, daquela questão do balanceamento não importar tanto, da solução não tá na ficha, mas com outros chassises de regras, tá certo isso? Chassises. Você vai ver muita experimentação aqui, e como exemplo a gente pode citar os sistemas Knave,
o Into the Odd, que gera vários sistemas baseados nele, como o próprio Mouse Hitter, que é um sistema maravilhoso. Temos também Troika, e eu até classifico aqui dentro do NSR o próprio Shadow Dark, que pega mecânicas do D&D quinta edição e usa com preceitos da OSR, muito legal. Vai ter gente que fala que NSR não existe, é tudo OSR, mas novamente é aquilo que eu falei lá no início do vídeo, sobre a efemeridade dos movimentos. Isso entra também no nosso próximo movimento, que é o FKR, o Free Kriegsspiel Revolution, ou Role Playing. O que é isso, né? Esse nome estranho, Kriegsspiel, saúde, significa jogo de guerra, e o Free Kriegsspiel, ele remonta a tempos antes pré-TRPG. É um jogo de guerra que se fazia ali com um árbitro, né, que depois se torna a figura do mestre, e a ideia era você usar a experiência desse árbitro e as coisas que a própria ficção informava como parâmetros e não só regras matemáticas e números e tal. Então, o foco aqui é na imersão. Tem até um conceito que eles chamam de no HUD. Sabe o HUD, aquele HP que você vê quando tá jogando RPG eletrônico? Os pontos de dano subindo assim, a barrinha de vida. Isso é o HUD, é a interface. Imagina que quando a gente tem uma ficha de RPG, número de força, número de vida, tudo isso é uma interface para você interagir com a ficção. E a ideia do FKR é você eliminar isso o máximo possível e trabalhar com a diegética, né? Ou seja, com essa imersão total. É uma tentativa. Em vez de colocar que seu personagem tem 18 de força, você coloca que ele é forte. Algo mais narrativo mesmo. Tem um tropo muito forte aqui, que é o jogue mundos, não regras. Para esse movimento, todo livro, sei lá, eu tô lendo Brandon Sanderson, Caminho dos Reis, por exemplo. Isso já é um livro de regras, porque é a lógica daquele mundo que vai me informar nas decisões que eu vou tomar. Tem um documento incrível chamado FKR Collection, do Felipe Camargo Lima, que explica todo o movimento, vou deixar aqui na descrição o link. Como exemplos de jogos e sistemas, posso citar o Land Shoot Rules, Any Planet is Earth, o Shadow Lords Mini System, do Horus, o Primeval 2D6. Eu também estou desenvolvendo um sistema, o Fractal, que é inspirado, ele não é FKR, mas é inspirado no movimento e nessa filosofia de jogo, que é o Fractal RPG. Se você quiser dar uma olhada, o link também está na descrição. Depois a gente vai ter o CAG, o Classic Adventure Game. E esse movimento aqui, ele se coloca não como RPG, ele inclusive evita usar o RPG porque RPG tem role-playing, né, que é a interpretação de papéis. E o movimento preza por ser um jogo de aventura e não de interpretar papéis. Para esse movimento, interpretar personagem não é essencial. Você pode fazer se quiser, mas não é essencial. A ideia é que os jogadores e o mestre ali estão interagindo enquanto pessoas e não como controladores de personagens. Apenas assim, né? Tem uma expectativa que os jogadores vão melhorando as suas habilidades à medida que eles jogam. Então alguém que começou agora vai ser, entre aspas, mais noob, ou seja, mais inexperiente no uso das regras do que alguém que já tá jogando lá no nível 20. O metagame aqui, que é aquele tipo de coisa que você fala, olha, eu tenho um ponto de vida ainda, então me ajuda aqui. Você falar sobre o jogo, ele não é tido como algo errado aqui. Inclusive é incentivado. Vocês jogadores têm que conversar sobre o jogo para tomar decisões boas. É um jogo também baseado em campanhas. A ideia não é jogar one shot, jogo curto, não. Você vai conseguir experimentar o CAG melhor se você jogar campanhas com ele, onde as regras e os princípios do jogo são de acordo comum, sabe? O mestre não vai chegar com uma regra inventada do nada só para causar desconforto nos jogadores. E outra coisa muito importante é que para esse estilo de jogo aqui, não tem objetivo nenhum de contar uma história. E os mestres devem entender que o fato de construir o mundo, fazer o world building é um hobby separado do jogo. Ele pode gostar, ele pode se interessar por fazer isso, mas na hora do jogo o mundo tem que estar pronto e vivo ali para poder funcionar como parâmetro para os jogadores. Para dar exemplo de jogos, o CAG reivindica muitos jogos que também são típicos da OSR, mas em especial o AD&D. Algumas pessoas até dizem o D&D BX ou BACME, mas em especial o AD&D porque ele permite campanhas até de nível alto, que é algo esperado também. Depois a gente vai ter também o Play by Forum ou Play by Text, que tá mais para um modo de jogo, mas ao meu ver também é considerado um movimento, que é o estilo de jogo, né, que ganhou esse nome por ser usado em fóruns online, onde você descrevia sua ação e de modo assíncrono, ou seja, em outro dia, quando desse para ele, o mestre ia lá e descrevia o que acontecia e você como jogador falava sua ação de novo, geralmente jogado por texto. Foi inclusive onde eu comecei a jogar RPG, através das finadas comunidades do Orkut. E muita gente não sabe, mas esse modo de jogo é tão antigo quanto o próprio RPG. Lá enquanto jogavam o Braunstein, o Blackmoor, que são até anteriores ao próprio D&D, as pessoas jogavam por telefone para fazer suas ações e tal, ou até mesmo por carta. Olha, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, de certa forma, esse estilo de jogo assíncrono, ou a distância, né, ele surge muito antigamente, e depois com a tecnologia melhorando, ele vai se desenvolvendo. Hoje em dia tem pessoas que jogam através de comunidades do Discord, fóruns ainda, grupos do WhatsApp. Outro dia tinha o pessoal no Discord da comunidade mesmo, oferecendo mesa nesse estilo aqui, que muitas vezes acaba sendo uma solução viável para quem tem pouco tempo. Como ele se trata mais de um modo de jogo, não tem um sistema específico que é feito para isso. Geralmente são adaptações de sistemas mais simples no sentido de regras, mas qualquer sistema pode ser jogado nesse modo aqui. Outro movimento muito importante para RPG é o LARP, ou Live Action Roleplay, uma interpretação ao vivo, uma tradução livre aqui. Esse é um movimento que recebeu no seu início, ali em década de 80, mas principalmente 90, uma influência europeia, mais nórdica ali. O objetivo desse movimento aqui, dessa tradição, é a imersão.
Como o nome sugere, o jogo ao vivo, ou em carne e osso ali, a ideia é que os jogadores interpretem de fato e ficam dentro do personagem o tempo inteiro. Então, geralmente, se organizava para ir em algum lugar, numa praça, numa casa, todo mundo fazia um combinado em quem eram os personagens de cada pessoa. Cria-se ali, então, um sistema de regras para poder fazer a resolução de conflitos. Pode ter a figura do mestre ou de alguém que vai ficar supervisionando ali o jogo, ou orientando as coisas, ou realmente isso ser diluído e ficar meio solto e deixar as coisas acontecer até que seja necessário uma pausa, uma intervenção. Isso vai depender e variar bastante. Eu vejo que hoje em dia, inclusive, tem uma certa variação desse estilo de jogo, que é o RP, muitas vezes jogado online, em jogos como GTA RP. Então você pode fazer um roleplay ali de um policial dentro do jogo, só interpretando seu papel com algumas regras pré-estabelecidas. Ou pode ter, sei lá, um servidor do Discord onde o pessoal interpreta coisas do Harry Potter. Só para dar exemplos aqui. Por chamar muita atenção e ter muita interface com a área do teatro, esse é um grupo, um movimento aí que realmente costuma receber muito financiamento de universidade, pesquisas, né? Seja por um interesse em estudar isso, ou até como interesse financeiro, em tentar mercantilizar isso de alguma forma, né? E aí, pensando em sistemas, para exemplificar aqui, eu não poderia deixar de citar os sistemas da White Wolf, do mundo das trevas, como o Vampiro à Máscara, Lobisomem, Mago Ascensão, Caçador, mas existem LARPs fora desse mundo. Você pode jogar, por exemplo, um LARP de fantasia medieval, cyberpunk, tudo vai depender muito do que o grupo tem interesse. E aí a gente vai falar então sobre os sistemas de RPG solo ou GMless, né, sem mestre, que também está muito relacionado ao modo de jogo, mas é um movimento muito importante, tem crescido cada vez mais, e basicamente são jogos onde o papel do mestre ele é substituído e diluído entre os jogadores ou jogador, e ele é simulado através de regras, né? Uma regra muito comum são as regras de oráculo, onde você faz perguntas, faz rolagens para saber os resultados. Ele serve tanto para um jogo em grupo, cooperativo e sem mestre, serve também para jogos solo, onde é só você mesmo, você faz o papel do jogador e do mestre, controlando um ou mais personagens. E que legal é que existem ferramentas, inclusive para você jogar solo, simulando o papel do mestre, mesmo em sistemas que foram feitos para ter esse papel do mestre. Então, para dar exemplos de sistemas aqui e ferramentas que você pode usar para o RPG solo aqui, tem um marco aí que é o Mythic, né? Que é o emulador de mestre da Tana Pigeon. Tem até vídeo aqui no canal. Tem também o Fiasco, que é um jogo cooperativo. Tem o For the Queen. Tem o For Against Darkness. O Ronin, que é um sistema brasileiro. O Iron Sworn. E tem muita coisa aí. Recomendo dar uma olhada. Depois temos aqui o movimento do Sword Dream, que na tradução livre é tipo uma espada dos sonhos, ou sonhos e espadas. E surge esse nome mais como uma sátira, uma brincadeira, uma piada, porque é um movimento que surge numa busca de mudança ali no contexto da OSR. É um movimento de RPGs que busca lutar contra preconceitos e coisas pré-estabelecidas e até fomentar causas sociais através do jogo, cenário, mecânica, né? Eles vão ter inclusão como um pilar muito importante e eles vão buscar oferecer também ferramentas dentro do jogo, como ferramentas de segurança, limites, comunicação. Lógico que se extrapola para fora do movimento, para outros sistemas, tá? Mas nesses aqui existe uma busca muito forte, talvez pelo anti-canon. O que é anticanônico? Então, beleza, então a lógica aqui é colonialista. Vamos buscar um anticolonialismo, por exemplo. Vamos buscar talvez mundos emergentes e outras coisas. Soluções para conflitos que são soluções que fogem só da violência e porrada e combate o tempo inteiro. Talvez resolver através do diálogo de outras formas inteligentes. Para dar alguns exemplos aqui, tem o Dot Dungeon, o Remastered. Você tem Ultraviolet Grasslands, que pode ser classificado assim também. Inclusive o Luca Rejek, que é um dos autores, alguém que está dentro do movimento aí. Tem o Violet Core, tem o Chalice, tem o Pipe Dream, são vários aí. Vou deixar aqui na descrição um site com vários jogos para você aproveitar e testar. Temos aqui depois o No Dice, né? Que a tradução livre é sem dados. E é basicamente isso, é um movimento que busca testar, experimentar e usar os RPGs com outras mecânicas fora dos dados. Outro jeito para resolver conflitos que não dependa de você ficar rolando dado ali na mesa, como, sei lá, pedra, papel, tesoura. E é melhor dar exemplos aqui, como o Not the End, que usa fichas ou marcadores, né? Para você resolver conflitos. Tem o Dread, que é um jogo que usa Jenga, sabe aquele jogo de empilhar madeirinha que você vai puxando? É assim que resolve o conflito lá. All Flesh Must Be Eaten, que usa cartas. O próprio Castelo Falkenstein também usa cartas. Amber, que é um jogo diceless, né? Muita gente chama também de diceless. Escrito assim, ó, sem dado. E veja aqui que, como eu disse no início, esses movimentos, como eles tratam mais de um modo de jogo, eles podem misturar conceitos de outros movimentos. Você pode ter um RPG solo no estilo OSR, por exemplo. Os preceitos deles ali, ou aquilo que eles pregam, não são diretamente conflitantes e dá pra mesclar isso. Temos também o Royal Fantasy, que é um movimento que surge também a partir do OSR, com o pessoal do Regra da Casa, né, no Café com Dungeon. E o movimento é basicamente um estudo a partir do D&D BX. Ele surge como isso, como uma experimentação e teste, levando ao máximo, estressando e testando alguns princípios básicos do OSR, principalmente alguns que estão ligados ao Quick Primer, né, que é um documento muito importante para o OSR, que tem alguns preceitos e tal. Você pode ver, a partir dessas experimentações, eles foram levando a coisa mais a fundo e surgindo conceitos próprios, com a nova nomenclatura, que extrapolam algumas coisas que são diferentes do OSR, né, como por exemplo a questão do combate, o uso de hexcrawl, de exploração de jeito diferente, o zoom narrativo. Você pode ver isso sendo usado e concebido no D&D Moleque, que é uma campanha aqui onde começa tudo isso. E como exemplo de sistema, a gente pode citar o Caves and Hexes, que é o sistema
sistema, um hack do D&D BX, onde essa experimentação está sendo feita e isso molda o sistema. E depois a gente vai ter o estilo moderno, entre aspas, que muita gente também chama de OC, que é uma sigla para Original Character, personagem original, ou também de Neotrad, ou seja, um novo tradicional. Por que é chamado de novo tradicional? Por que tem esse tanto de nome assim, né? Porque não é consenso. Muita gente fala que isso nem existe, que isso é a mesma coisa do tradicional. Realmente não é o consenso, mas eu entendo como algo diferente, porque existe um grande foco aqui na diversão, né? Muita gente chama ele de sistema moderno ou novo tradicional, porque é o jeito, hoje em dia, em que você vê mais mesas sendo jogadas ou experimentadas. Tem aquele mesmo problema da invisibilidade que eu falo lá no tradicional, porque usa o mesmo estilo ali de mestre, jogadores. O mestre continua tendo um papel diferente ali, só que aqui ele convida mais os jogadores a participar do jogo, fazer uma coparticipação, mas ainda tá uma certa hierarquia de poder. Ele é um curador, um facilitador aqui. A ideia de né, de personagem original, é que o foco aqui é contar realmente uma história e é contar uma história que seja divertida. O foco é a diversão. Então você vê personagens com histórias de fundo, né, o background, um pouco mais longas ou um pouco mais trabalhadas, para trabalhar essa lore, esse contexto, essa história dentro do jogo, para desenvolver isso, para fechar em arcos. Muitos classificam muita influência aqui das lives de RPG, como Critical Role e tal. O Dimension 20 traz essa questão representativa muito aqui pro jogo. Já fiz vídeos sobre isso aqui no canal, mas eu vejo como um movimento diferente também. Como exemplo de jogo, a gente pode citar o D&D da edição de 2024, a própria edição de 2014 tem muito disso, o Daggerheart, o DC-20, Pathfinder também entraria aqui. Você percebe que reivindica os mesmos sistemas, mas é o modo como se joga, o modo como se aborda. Eu colocaria vários outros aqui dentro desse movimento também, lógico, dependendo de quem tá jogando e de como jogando. E se você assistiu isso tudo até aqui e quer entender mais como funciona a parte do design, da mecânica da coisa, os tipos de regras, de design, você pode assistir esse outro vídeo aqui, onde eu falo dos 13 tipos de paradigmas de regras do RPG, 13 tipos de RPG, junto com uma aulinha de história. Vai lá assistir.